nossa vida, ou seja, tem uma parte que nos cabe para vivermos esse sobrenatural. E para você acioná-lo, você precisa usar, e essa é a palavrinha central que nós vamos falar hoje. Nós precisamos ser pessoas de fé, usarmos a sua fé. A gente sabe, já falei sobre definição a respeito do que é fé, mas fé, especificamente hoje eu quero trabalhar esse lado da fé. Fé é o que nos cabe numa aliança com Deus para vivermos uma vida extraordinária. Tem algo que nos cabe, e tem algo que cabe a Deus. Por isso, a palavra que eu quero trazer hoje é: ative sua fé para vivermos uma vida extraordinária. A ilustração que eu quero trazer é: pense num rio Amazonas. Aquele rio tem tanta água e tem tanta correnteza que a possibilidade de gerar energia, de gerar poder, alimenta um país inteiro de energia. Mas só ter correnteza, só ter energia potencial, que não se transformou em energia cinética. Gostaram, pessoal da física? Eu já estou esnobando. Só ter energia potencial não quer dizer absolutamente nada. Mas aquela energia não será aproveitada a menos que a gente faça o quê? Que a gente construa uma barragem, que a gente construa uma hidrelétrica, para que a água possa passar, aquela energia potencial se transforme em atitude, em ação, em cinética. As turbinas rodarem, aí sim a gente acende luz, aí sim a gente produz energia. Sabe, da mesma maneira, Deus já botou dentro de mim e de você tudo que a gente precisa para viver uma vida extraordinária. Deus já me deu, Deus já te deu. O apóstolo Paulo afirma em Filipenses isso, está aí dentro. Tem energia potencial aí dentro, mas é seu papel construir uma hidrelétrica para transformar todo esse potencial numa vida de fato cheia do poder de Deus. O ponto é: você não viverá uma vida extraordinária se você não experimentar e se você não apontar para viver o poder sobrenatural de Deus. E sabe, gente, o que transforma o que está dentro de você numa vida extraordinária é essa palavrinha: fé. Uma fé viva. Sabe, o irmão de Jesus, Tiago, já falou a respeito disso. E ele trabalhou esse dualismo entre fé viva e fé morta. Fé viva e fé morta. Sabe o que é uma fé morta? Tiago fala que uma fé morta, lá no capítulo 2, é uma fé que é só teórica. É uma fé bacana, que a gente sabe tudo, que a gente consegue inclusive ater Deus e a apreensão a respeito de Deus de acordo com os nossos códigos, de acordo com a nossa razão. Está ali, os arquétipos estão prontos. Tiago fala: isso aí de nada serve. Se Tiago fosse usar essa metáfora da hidrelétrica, ele falaria assim: isso aí não acende nenhuma luzinha, não acende nada. Você pode saber tudo a respeito de Deus, mas se você não conhecer, se você não botar lá uma barragem, uma hidrelétrica para a água passar e as turbinas rodarem, de nada vale. Eu conheço o Neymar. Conhece o Neymar? Ele conhece você? Já apertou a mão dele? Sabe, você conhece o que você lê a respeito. Quanta gente aqui sabe tudo de Bíblia? Quanta gente aqui sabe tudo de como funciona a ética, o ethos da religião? Mas, gente, isso de nada vale. De nada vale. De verdade, a única coisa que vale a pena é se a gente tem uma relação pessoal com aquele que pode produzir, aí sim, dunamis, poder. Você conhece a Deus? Ou a sua vida é um rio sem barragem nenhuma, sem hidrelétrica nenhuma? Tem crente que é exatamente assim. Tem toda a estrutura para ter uma vida extraordinária, mas o rio de Deus não passa dentro dele. Ou melhor, foi Pedro que disse isso. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: o seu divino poder nos deu. Veja, não é me deu, é nos deu. Cabe a todos, é para todos nós. O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Ou seja, tudo que necessitamos para uma vida extraordinária já nos deu. Ele já nos deu de uma vida e para a piedade por meio do conhecimento. Percebam, a pergunta é: você conhece a Deus? Porque se Ele nos deu,
o caminho pelo qual a gente inclusive consegue extrair essa vida extraordinária é conhecendo Ele, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quem te chamou? Quem te chamou foi Cristo. Mas assim como o potencial de energia do rio precisa ser ativado, o poder que está dentro de você precisa ser ativado. Sabe o que eu queria hoje? Nesse momento meu de introdução, eu queria tanto que você, como igreja, a Igreja Batista Instituto da Ilha, dissesse assim: sim, eu quero. Sim, eu quero viver uma vida extraordinária. Sim, eu quero isso, eu quero. Sabe, gente, tem gente que já foi tão ferida, tem gente que já foi tão decepcionada, tem gente que tem uma história de ferimento não só com as pessoas da igreja, ou o próprio ferimento com Deus. Por que Deus levou assim meu pai? Por que Deus levou minha esposa? Tem gente tão ferida, tão decepcionada, que não consegue mais acreditar que existe uma versão em nós. Essa versão que eu chamaria a melhor versão que nós temos, que é a versão em Deus, uma versão extraordinária. Tem gente fugindo porque sabe que tem problema na sua usina, está quebrada. O rio até passa, mas não produz absolutamente nada. Tem coisa para ser trabalhada, tem coisa que está entupindo, não tem energia sendo produzida, tem coisa que já estragou. Mas eu quero que você entenda algo: o teu estado não nega a verdade a respeito da palavra de Deus, sabe? O caráter generoso de Deus está aqui procurando uma ocasião para operar sobrenaturalmente, para acrescentar à nossa vida aquilo que a gente não pode conquistar. Mas nós temos que entender como Deus opera. Eu quero definir essa minha introdução aqui. Eu queria que você entendesse isso. Deus tem para nós uma vida extraordinária, mas existe um modus operandi de Deus. Nós temos que entender como Deus opera. Deus deseja trabalhar em parceria com o homem. Mais uma vez eu repito: Deus deseja trabalhar em parceria com o homem. Sabe o que ele entra? Ele entra com poder ilimitado, mas você tem que entrar com alguma coisa. No nosso caso, fé. E o que é fé? Fé é o que nos cabe nessa parceria com Deus para vivermos uma vida extraordinária. O próprio texto bíblico fala sobre isso. Jesus estava com os seus discípulos e ensinava na Galileia, e lá já foi ficando tarde, até que o povo estava com fome. E daí o pessoal falou assim: Jesus, despede o povo para que eles vão pelos povoados para comprar comida, eles estão com fome. Jesus falou: não, eu quero dar comida para esse povo, eu quero dar. Vamos lá, vamos dar alguma coisa para eles comerem. Me dá alguma coisa para eu fazer algo. Até que se aproxima um menino com 5 pães e 2 peixes. Aquilo mataria a sua fome, mas 3.000 homens ficariam com fome. E aquele menino falou: olha, eu tenho isso aqui, 5 pães e 2 peixes. Sabe o que Jesus falou? Então está ótimo, está excelente. Eu entro com o meu poder limitado, e você entra com a fé que 5 pães e 2 peixinhos vão ser suficientes para alimentar todo mundo. O ponto é: nós precisamos entrar com algo, e Deus agirá com o seu poder limitado. Escute o que eu vou te dizer, escute o que eu estou te falando. Deus deseja trabalhar comigo, Deus deseja trabalhar com você, sabe? Deus deseja fazer coisas incríveis, mudar a nossa história. Deus deseja curar, usar a nossa vida como um agente de transformação. Isso Ele deseja, e Ele está disposto a entrar com o poder infinito dEle. Mas Ele espera que você entre com algo, com a sua fé. Se você não colocar fé, se a gente não colocar fé, a gente nunca vai viver a nossa melhor versão. E a nossa melhor versão, é uma versão única, de vida extraordinária, que só Ele pode nos dar, em parceria com o que faremos. O ponto central é: você pode viver uma vida extraordinária. Deus tem isso planejado para você. Mas como viver essa vida extraordinária? Como? E o que nós precisamos fazer, se tem algo que nos cabe? E agora eu quero acessar o texto de Marcos capítulo 10. Quem vai nos ensinar sobre isso é o cego de Jericó, o cego chamado Bartimeu. Não é o nome dele. Bar em aramaico é filho de Timeu, filho de Timeu. Quem foi Timeu? Timeu foi um insurreitor contra o status quo judaico. Ele queria, inclusive, ir contra o que estava acontecendo. Os judeus mataram aquele homem
E o que eles fizeram com a sua descendência, o filho dele no caso, cegaram aquele menino. Então aquele menino provavelmente foi cegado pela liderança judaica. E ele estava ali, era cego, estava à porta de Jericó. E olha o que acontece. Nós vamos entender como que esse cego passou para a sua melhor versão, a versão de vida extraordinária. Marcos capítulo 10, versículo 46, diz o seguinte: então chegaram a Jericó. E quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando você. Agora presta atenção nessa ação, isso é tão importante, eu quero trabalhar isso. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua, o quê? Fé. Olha o que nos cabe aqui. Não foi uma ação só. A fé, ela pragmatizou várias atitudes aqui que eu quero trabalhar. Mas o que colocou ele de uma vida normal, natural, filho e consequência de uma história trágica do seu pai, que teve consequência para ele. Veja isso tudo, vê se isso não é reflexo da nossa vida, gente. Isso aqui, ele simplesmente tomou atitude para viver a sua melhor versão no Senhor. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a sua visão e seguia a Jesus pelo caminho. Jesus fez uma pergunta aparentemente louca para aquele rapaz. Uma pergunta sem sentido. O que você quer que eu te faça? Note que a primeira coisa que você tem que fazer para viver uma vida extraordinária, se você é cego, se você é paralítico, se você é viciado, se você é nervoso, se você é descrente, se você é carnal, sabe, a primeira coisa que você tem que dizer para Deus é o que você quer de verdade, é o que você quer ser de verdade, e o que você não aceita mais na sua vida. O ponto é, defina o que de fato você quer. Sabe, gente, eu acho que uma das coisas mais comuns e mais ofensivas para Deus é essa nossa postura de se acomodar com o que é normal. A gente vai ver que isso aqui não é só apenas nocivo para a gente, mas isso aqui inclusive descredibiliza o que Deus tem para a gente, é pecado. A gente vai ver isso daqui a pouco. Vejam, tem gente que fala assim: se Deus quiser me dar, Ele me dá. Deus sabe onde vai me encontrar, então se Ele quiser fazer, eu faço. Não é assim. Inclusive, o apóstolo Paulo diz isso para a gente: busque com zelo os melhores dons, buscai e acharei, isso é Jesus, batei e abri-vos-á. Paulo, falando a Timóteo, fala assim: meu filho Timóteo, aviva o dom que há em ti, pelo Espírito. Existe algo que nos cabe. Deus deseja trabalhar em união com a gente. Ele não faz sozinho, Ele nos fez participantes da glória que Ele está para fazer em nós e através da gente. Mas muita gente fala assim: Deus, que eu seja feliz mesmo com a cegueira, já está bom. Muita gente fala assim: Deus, é que eu seja feliz mesmo com 3 pontinhos. Coloca aí alguma coisa, que eu seja feliz, sabe? Não foi isso que Bartimeu fez. Não foi isso que Bartimeu falou. Bartimeu poderia ter dito assim: abençoa minha família, Senhor, abençoa minha família, eu não posso trabalhar, mas abençoa eles. Mas ao invés de ele pedir para que Deus mudasse a sua família, sabe o que ele pediu? Ele pediu para que Deus mudasse ele. Para que Deus mudasse ele. Porque se eu mudar, a minha família muda. Quanta gente hoje aqui, se estivesse diante de Jesus, pediria algo para terceirizar o que lhe cabe? Tem coisa que tem que mudar em você, cara. É a sua mudança que vai definir a mudança de quem está ao seu redor. Muitos de nós estamos pedindo que Deus mude os outros. Porque se mudar o outro fica bom. Pode parar. Bartimeu falou assim: se tem alguém que precisa mudar aqui, sou eu. Me muda, Senhor, eu quero ver. Sabe, gente,
Não tem nada de errado em pedir para Deus abençoar a sua família, de jeito nenhum, não tem nada de errado. Não tem nada de errado pedir para que a gente possa ser feliz, mesmo com os problemas. Não tem nada de errado nisso. Mas será que você está pedindo para a mudança do outro, sendo que quem tem que mudar é você? Então, quando o cego, o filho de Timeu, definiu que o seu objetivo era enxergar, ele toma o próximo passo. Defina o que você quer. E o próximo passo? Preste atenção nisso. Aqui muita gente falha. A gente define o que a gente quer, mas o próximo passo define de uma vida normal para uma vida extraordinária. Bartimeu falou: pois bem, é para definir, eu vou definir. Eu quero ver. Sabe o que ele está falando? Ele está apontando as suas escolhas para o sobrenatural. Olha como isso é sério. A gente não será tudo aquilo que Deus quer que a gente seja, se a gente não viver uma vida que aponte para o sobrenatural. Só vive uma vida extraordinária quando a gente vive apontando para o sobrenatural. O que Deus falou para Israel? Os meus sonhos são maiores que os seus, e os meus pensamentos são maiores que os seus. Sabe o que Deus está falando? Você nunca vai poder pensar a sua melhor versão, sempre vai ficar aquém do que eu quero. Se a gente sonha e pensa alguma coisa que a gente consegue fazer, eu posso te dizer em certeza e plenitude, isso não é tudo que Deus tem para você. A gente sempre tem que ter um osso para abocanhar maior que a nossa boca. Quando a gente consegue abarcar, para que a gente precisa de Deus? Quando a gente aponta para o sobrenatural, a gente aponta para algumas coisas. Em primeiro lugar, a gente aponta para a dependência, porque a gente não consegue fazer sozinho. Em segundo lugar, isso nos faz aproximar de Deus, porque é Ele quem faz. Em terceiro lugar, nós só viveremos tudo aquilo que Deus tem para a gente viver, se quem fizer for Ele e a gente apenas for o meio pelo qual. E eu preciso te perguntar, será que você tem apontado para o natural, para o sobrenatural? Será que as suas escolhas são sempre dentro de um limite de estabilidade? Gente, ninguém faz nada sobrenatural e ninguém vive a melhor versão do Senhor se não pisar no terreno de milagre. A minha vida, minha família, minha história é de pilotos de avião. Meu avô piloto de avião, meu tio piloto de avião, meu irmão piloto de avião, meus primos piloto de avião, todo mundo piloto de avião. O normal, o natural seria o quê? Piloto de avião, é óbvio, era fácil. Ali já estavam os contatos, já conhecia todo o mercado de trabalho, estava tudo certo. Foi o que eu fui fazer. Eu não tenho ninguém na minha família que é pastor. Eu não tenho ninguém na minha família que vive só exclusivamente do evangelho e dali tira o seu sustento. Chegou um momento, quando eu fui fazer a escola de aviação, eu fiz as provas e tal, e comecei a voar, que o Senhor me chamou. E eu vou te confessar, eu fiquei com medo. Caramba, como é que vai ser? Aí o que eu fui fazer? Eu queria ser integral, o que eu fui fazer? Eu fui fazer música. Daí você fala assim, já era, como é que vai sobreviver como músico? Mas eu falava para minha mãe, não tem a ver com isso, eu quero ser integral no reino de Deus. Mas eu tinha medo. Depois eu fiz uma transição para uma carreira que ia bem, a carreira de músico, para uma transição para uma carreira para ser pastor. Abri minha casa, comecei a cuidar das pessoas. E gente, hoje nós estamos aqui fruto de um medo que eu tive danado. Mas eu entendi claramente que é Deus quem faz. Mas se a gente apontar as nossas escolhas para o sobrenatural. Vocês entendem isso? Pessoal, nós só temos uma vida para viver. Você vai ter que definir se você quer viver sua vida pagando boleto, fazendo as coisinhas normal, ou se você vai abraçar o pacote que Deus nos proporciona de vivermos o sobrenatural com Ele. Nós precisamos apontar para o sobrenatural. Bartimeu disse, é mesmo? É para falar o que eu quero? Então o Senhor está deixando eu pedir, então eu vou pedir. Eu quero pisar no campo de milagres, eu quero ver. Pessoal, a maioria dos crentes tem medo disso. A maioria dos crentes tem medo de falhar.
A maioria dos crentes tem medo de que Deus não atenda. A maioria dos crentes tem medo de que os outros vão pensar. De verdade, se a sua relação com Deus está baseado se Deus faz ou não faz, você não se relaciona com Deus, você se relaciona com investimentos. Deus não fez, não aconteceu, então eu não sou de Deus. A nossa fé madura não pode ser assim, se, então, como a fé de Jacó, né? Vocês lembram? A fé de Jacó, a fé lá que descia o anjo, subia e descia, era Betel, não era? Betel. A fé de Jacó foi assim: se Deus me abençoar, então Ele será o meu Senhor. A nossa fé tem que ser igual a fé de Abacuque, que não instrumentaliza Deus ao seu favor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, mesmo assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós não pisamos em terrenos de milagre, nós não pisamos no terreno sobrenatural, nós nos arriscamos porque nós temos medo da consequência. Mas gente, deixa eu explicar um negócio para você: não existe vida cristã que não pise nos milagres. Pai, gente, como eu queria hoje que você falasse eu quero, sabe? Como eu queria. Existe algo que nos cabe, Então a primeira coisa para querer viver uma vida extraordinária é apontar para o sobrenatural nas nossas escolhas, é não se conformar com menos. Atitude ilha, por favor, preste atenção no que eu estou falando. Essa igreja já é tão extraordinária, é uma igreja acima. A nossa história é linda, a nossa história é maravilhosa, a nossa história tem a ver com milagres, a nossa recente história. Mas deixa eu falar um negócio para vocês: ainda tem mais do Senhor. Ainda tem mais, ainda assim nós poderíamos viver mais, sabe? Mas muitas vezes nós estamos ficando contentes com o normal. A nossa história é maravilhosa, mas eu não quero ser conhecido como uma igreja. Nós não queremos, eu não queria que a nossa igreja fosse conhecida como uma igreja que construiu uma igreja que cresceu em meio à pandemia por causa de um lugar. Qual é o legado dessa igreja? Vocês viram o que eles construíram? Pouco me importa isso aqui, gente, pode derrubar, Deus faz de novo. É uma bênção, é maravilhoso. Mas gente, a nossa igreja, se a nossa igreja simplesmente orar para o passado e contar as histórias do passado, ou olhar para o que Deus tem feito no nosso meio aqui e falar isso com orgulho, isso não é nada. O que nós estamos vivendo não passam de gotas perto do que Deus fará através de nós. Aponte para o sobrenatural, viva para o sobrenatural. Nós só temos uma vida. Eu já decidi, eu não quero ser normal. Eu não quero ser o pastorzinho de uma igreja normal. Eu não quero isso. Eu não quero ser um homem normal. Eu não quero ser um marido normal. Eu não quero ser um cara normal. Eu quero viver a minha melhor versão no Senhor. E essa versão se chama versão sobrenatural. Atitude ilha, queira viver o sobrenatural. Você precisa querer. E se você não quiser, se você tiver medo, você nunca viverá os propósitos plenos que Deus tem para a sua vida. Por isso a definição de fé é uma só. Fé é a certeza daquilo que eu espero. Sabe o que isso quer dizer? Que para ser fé, tem algo que eu quero, eu espero. Tem algo que eu quero. Se é fé, eu quero ver. Se é fé, quando eu vou diante de Jesus, eu falo assim: eu quero isso aqui, eu quero viver o sobrenatural. Agora preste atenção nisso. Fé é uma exigência de Deus. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Percebam o que nos cabe nessa relação. Se a gente não fizer a nossa parte, não agradamos o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a coisa vai ficando pior. A Bíblia diz em Romanos 1,17: o justo, ou seja, o crente, o servo de Deus, viverá pela fé. Ou seja, pisa no terreno do sobrenatural, pisa nos milagres. Mas para piorar, o apóstolo Paulo ainda diz mais à frente, Romanos capítulo 14, versículo 23: e tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, quando você vive uma vida sem fé, ou seja, quando você está separado de Deus, porque viver sem fé
é viver em pecado. Nós chamamos de adultério pecado, nós chamamos de roubo pecado, mas nós não chamamos de timidez de pecado, nós não chamamos incredulidade de pecado, nós não chamamos pequenez de pecado. Sabe, gente, é pecado quando você adultera, é pecado. Mas sabe quando é pecado também? Quando você não vive a sua vida pisando no chão de milagres. É isso que o texto está falando. Quando você duvida do que Deus pode fazer, você está pecando. Talvez o pior pecado que possa existir. Sabe por quê? Porque um pecado que a gente faz duvidando do que Deus pode fazer, ou limitando o que Ele pode fazer, é um pecado contra o caráter de Deus. Contra o caráter de Deus. O que o texto está falando para a gente é: queira viver o sobrenatural, decida viver a sua melhor versão, que é a sua melhor versão em Deus. Você quer? Você quer? Você decide hoje viver a sua melhor versão. Mas não apenas de decisão esse texto nos fala, mas a segunda coisa que a gente tem que fazer é exercitar a nossa fé. Sim, foi exatamente o que o cego Bartimeu fez. Ele deu um passo prático em direção a Jesus, um passo prático em direção à sua versão sobrenatural. Ele deu um passo prático. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha compaixão de mim. Ou seja, a gente tem que entender algo: a fé se expõe, a fé verbaliza, a fé aponta para o sobrenatural. Ela é pública, mas ela é pública. Talvez você está aqui, você se relaciona com Deus, mas você é discreto nas suas posições. Talvez hoje Deus está falando assim: se você quiser ir para um lado mais pleno do Evangelho, se você quiser de verdade ter uma relação maior comigo, hoje você tem que dizer: não, eu sou isso aqui, ó. Cristo é o centro, Cristo em primeiro lugar. Ó, Senhor, eu estou aqui. Sabe o que eu aprendo com isso? Fé anônima não é fé. A fé se expõe, a fé diz para que veio. Mas Bartimeu também dá um próximo passo. E esse próximo passo de Bartimeu é mais incrível ainda. Porque quando Jesus mandou chamar o Bartimeu, Bartimeu foi chamado, o rapaz chegou para ele e falou assim: olha, o mestre quer te ver. A primeira coisa que Bartimeu faz é, ele joga a capa para fora. Joga a capa para o lado. Agora, esse é o momento de transição de uma vida normal, de uma vida natural, para uma vida sobrenatural. Lembra que eu falei para vocês que a vida pro sobrenatural aponta as escolhas para o sobrenatural? O que ele estava fazendo? Ele estava jogando a única coisa que o prendia àquela vida passada, a única posse que ele tinha. Ele estava jogando o símbolo da sua mendicância. Ele estava jogando a história dele para trás, dizendo assim: olha, a partir de agora não tem mais volta, eu não quero mais, eu vou em direção a Jesus. Tem gente que quer viver uma vida sobrenatural tomando os primeiros passos naturais. A fase mais difícil de viver uma vida extraordinária são os primeiros passos. Sabe por quê? Porque num ambiente natural, presta atenção nisso que eu vou falar, o ambiente é natural, mas nesse ambiente natural a gente tem que transgredir com uma ação que é sobrenatural. E por a gente não estar acostumado com aquele momento, por a gente só tomar atitudes no âmbito natural, no âmbito da plausibilidade, muitas vezes dar esse primeiro passo, jogar uma capa fora, dizer: isso aqui não me prende mais, eu vou ver um novo ciclo com o Senhor, esse é o momento de maior medo. Depois você vai percebendo que Deus vai te sustentando. Gente, vocês não percebem, gente? Como foi difícil, para mim até hoje é difícil confiar no Senhor. Como é difícil, eu sou um homem sem fé nenhuma. Eu estou tentando aprender. Eu tomo as decisões, muitas vezes eu sei que é o Senhor fazendo, é o Senhor construindo, mas eu vou para casa e eu fico sem cabelo. Eu tenho que usar muito minoxidil. Impressionante. Vai caindo o cabelo. Eu tenho aprendido a depender, mas eu aprendi um negócio: enquanto está na minha mão, enquanto eu consigo fazer, não é Deus quem faz. Esse momento de tomar uma atitude sobrenatural no ambiente natural é o momento mais difícil. As pessoas não entendem, as pessoas criticam, você se critica, o medo toma conta. Sabe, a sua atitude, a atitude daquele cego, de jogar a capa para o lado, de romper com a naturalidade, foi antes do milagre acontecer. Ele tomou. Ou seja, exercitar a fé
é dar um passo sobrenatural, mesmo estando no estágio natural, para lançar bases de um novo normal extraordinário, que é aquilo que Deus tem para você. Talvez para uma mulher estéril seria orar pedindo um filho e arrumar um quarto do bebê. Sabe por quê? Porque a fé é antecipação. Talvez para o empreendedor é acordar cedo, é preparar o serviço, é oferecer para as pessoas, mesmo quando o mercado comercial não parece ser favorável. Sabe por quê? Porque a fé trabalha enquanto espera. Para o pai que tem filhos afastados, é de forma metafórica que fala aqui, é colocar os pratos, ou seja, deixar a porta aberta todos os dias, como quem diz assim, meu filho vai voltar. Sabe, porque a fé mantém o lugar do milagre reservado, eu não abro mão. Para o enfermo, é dobrar os joelhos e agradecer por uma cura que ainda não se manifestou. Sabe por quê? Porque a fé vê o invisível, chama o impossível pelo nome. Para o jovem que sonha, para o jovem que quer conquistar algo que Deus tem para ele, é estudar diariamente, é se preparar onde ninguém vê e agir como quem já recebeu a aprovação. Sabe por quê? Porque a fé transforma o sonho em ensaio para o futuro. Para o casal que crê na restauração, é escolher perdoar hoje, independente da temperatura do coração, sabe? O que só faria sentido perdoar amanhã, mas eu escolho por uma decisão de obediência, sabendo que a fé reconstrói o que o tempo destruiu. Para o discípulo de Cristo, sabe o que é? É andar sobre as águas quando ainda os ventos sopram fortes. Sabe, porque a fé não espera o mar se acalmar para obedecer. Ela obedece à voz do mestre para o mar se acalmar a partir daí. Toda vida extraordinária traz consigo o seu correspondente em prática de fé. Toda vida extraordinária traz consigo o seu correspondente em prática de fé. A fé não espera as condições mudarem, ela cria as condições para que o sobrenatural se manifeste. Eu quero terminar a minha palavra, eu tenho mais alguns exemplos para dar só, mas eu quero terminar com uma atitude de fé, talvez uma atitude que nos ensina muito, a atitude de Josué. Vocês lembram disso? 40 anos no deserto, quem conduziu o povo de Israel no deserto, que estava na terra prometida, que estava no Egito, estava indo em direção à terra prometida, era Moisés. No deserto, aquele povo viu coisas grandes, viu maná caindo do céu, viu codorniza caindo do céu, viu coluna de fogo durante a noite, coluna de nuvem durante o dia, viu na porta desse lugar de deserto, que era o Mar Vermelho, que fazer? O povo de Israel falou assim, mas peraí Moisés, e aí, você me tirou do deserto agora, do Egito, para a gente morrer aqui? Como é que a gente vai fazer para passar esse mar? Moisés com uma atitude sozinha, e aí tem muito a ver com a maturidade do povo de Israel. Ele pegou, não eram maduros, ele pegou o seu cajado, botou dentro do mar e o mar se abriu. E eles viram esses milagres. Moisés morre 40 dias depois que Josué já tinha assumido o lugar de Moisés. Deus chega e fala para Josué, em Josué capítulo 1, dizendo assim, Josué, acorda, Moisés morreu, você não fez nada. Acorda, faz alguma coisa. Agora diz o texto de Josué, Deus falando para Josué, fala assim, agora passa o Jordão e acessa a terra que eu prometi. Está na hora de pegar a promessa, está na hora de pegar a bênção. Só que gente, olha o que aconteceu. Pensa num jovem líder que ainda estava testando a sua autoridade diante do povo. Ele chega diante do Jordão, e quando chega diante do Jordão, diz o texto que o Jordão transbordava. Como é que a gente vai passar esse rio desse tamanho? Pensa comigo, o que Josué pensou e o que o povo pensou? Sabe o que ele pensou? O que eles lembraram? Eles lembraram que Moisés abriu o Mar Vermelho. Josué falou assim, meu Deus, e se esse rio não abrir, meu irmão? Eu estou ferrado. E o povo com certeza assim, agora vamos ver se esse líder é bom mesmo. Diz o texto, que é maravilhoso, que história maravilhosa, gente, que história maravilhosa. Diz o texto que Josué falou, eu vou tomar uma atitude, eu vou dar um passo em fé. Ali, se a gente for comparar, e é até muito bacana, vai para a sua devocional, compara o que Moisés fez, que foi uma atitude sozinha, para uma fé imatura do povo, com o que Josué fez, foi uma fé coletiva. Os sacerdotes pegaram a arca da aliança, representava a presença do Senhor, e eles foram marchando em direção ao rio. Pensa no ápice,
O povo falando, agora vamos ver, agora vamos ver. E Josué diz que Josué ficou atrás. Eu não sei se ele estava com medo, ou ele falou assim, eu entendo que o milagre é literalmente a ação de um povo que ama o Senhor. Eu vou pela segunda opção, mas que tinha um medinho, tinha, porque eu ficaria. Você não ficaria não? Daí foi o povo, e os sacerdotes caminhando com a arca da aliança, e o rio caudalento ali. E daqui a pouco, o que eles fazem com a arca da aliança? Eles pisam no Jordão. Chuta o que aconteceu? Hã? Nada. Agora preste atenção nisso aqui, preste atenção. O melhor é o que veio agora. Porque eles pisaram no Jordão, mas aconteceu, estou brincando. Eles esperavam que Deus faria da mesma forma. Pá, abrir. Gente, olha só, não é porque Deus fez diferente que ele falhou, tá? Ele tem seus caminhos, ele tem a forma de construir, tudo bem, está tudo certo. E se ele não abrisse, eles iam passar andando sobre as águas. Mas eles pisaram. E quando pisaram no rio, eles observaram que a correnteza parou. Alguma coisa aconteceu. O texto narra que nas proximidades dali, na cidade de Zeratã, a 13 quilômetros dali, era água pra caramba, correndo 13 quilômetros no rio, eram milhares e milhares e milhares de litros de água, milhões de litros de água. A 13 quilômetros, diz que lá que abriu. Lá que abriu. Diz o texto que eles pararam, discerniram os tempos, presta atenção, isso é um processo. Pisar, abriu? Não abriu, mas a água parou, ou seja, Deus está fazendo algo. Eles discerniram os tempos, esperaram a água escoar, e eles atravessaram o rio a seco. Presta atenção nisso, gente. Presta atenção nisso. Primeiro eu preciso querer. Segundo, eu tenho que escolher, apontar as minhas escolhas para o sobrenatural. E em terceiro lugar, eu preciso dar o meu passo e pisar nos meus Jordões. Coloque o pé na água. Discirna o tempo de Deus. Atravesse em direção ao seu milagre. Você tem pisado? Você tem pisado? Sabe, eu queria contar duas histórias para acabar. A primeira pisada que eu queria contar é a nossa igreja Batista Atitude de Ramos. Agora, dia 13 de dezembro, lembra que eu falei que nós vamos inaugurar? Lembra disso? Então, nós estamos tentando pisar alguns Jordões. Isso tem acontecido há um tempo. Imóveis extremamente caros, tudo muito difícil. Até que o pastor Bruno, pastor que pregou aqui domingo passado, ele falou assim: Everton, eu visitei um imóvel, eu vi um imóvel que é um imóvel dos nossos sonhos aqui, mas a gente não vai com condição. Eu falei: quanto que está, Bruno? Ele falou: cara, é maravilhoso o imóvel, é maravilhoso. Eu falei: mas tá bom, quanto que está? Ele falou: 40 mil reais o aluguel. Eu falei: realmente, Bruno, está muito difícil, realmente. Mas ele falou: então nem vou lá, Everton. Eu falei assim: cara, vai lá pisar naquele Jordão, pô. Vamos discernir, ver se a correnteza não vai parar. Vai que para. O Bruno foi lá. Chegou lá, ele começou a conversar com o dono do imóvel, o senhor Isaco. E ele conversava com aquele dono do imóvel e em um determinado momento ele perguntou: mas para que é esse negócio aí? E aí o Bruno falou: eu sou pastor. Nós estamos fazendo um trabalho assim, nós estamos implantando uma igreja. Daí ele falou assim, é mesmo? E eu já fui em igreja, de vez em quando vou numa igreja. Ele falou: qual é a igreja que você é? Ele falou: sou da igreja Batista Atitude. Ele falou: não acredito nisso. O seu Isaac falou: não acredito nisso. Eu falei: por quê? Pois essa igreja Batista Atitude é a igreja que eu vou de vez em quando. Ele falou: tá brincando, seu Isaac? Qual igreja Batista Atitude você vai? Ele falou assim: eu vou lá na igreja Batista Atitude da Ilha do Governador. Pisou. E parou a correnteza. Daí o Bruno, eu estava de férias.
O Bruno me liga nas férias e fala assim: Everton, tem uma pessoa que quer falar contigo aqui. Daí ele passou para o proprietário. Aí o Bruno já tinha me falado a história, um pouquinho antes dele me ligar. E eu falei assim: seu Isaac, eu não estou acreditando que o senhor vai lá na igreja. Eu vou. E eu vejo o trabalho que vocês estão fazendo, trabalho sério. Como eu tenho amado o que está acontecendo lá. Pastor, deixa eu te falar um negócio. Eu falei: seu Isaac, eu sei que o senhor está pedindo 40. Mas a nossa condição é essa, essa e essa. Como a gente gostaria, é um sonho para a gente. Ele falou assim, sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: pastor, eu entendi claramente que a maior riqueza que eu posso dar é fazer parte do que Deus está fazendo. Eu quero fazer parte disso. Eu falei: então, seu Zaco, se o senhor falou isso, deixa eu voltar de férias, vamos conversar? Vamos. Eu cheguei lá, conversei, mostrei tudo direitinho. Eu falei: seu Zaco, pela nossa estratégia aqui, nossa estatística, o máximo que a gente pode dar é isso. E ele falou assim: tá bom, chuta, 11 mil reais. Agora perceba. Vocês estão entendendo, gente? Você está entendendo? Quantas vezes nós não pisamos nos nossos jordões porque a gente tem medo de o rio não parar? E daí sabe o que a gente faz? A gente deixa de viver uma vida extraordinária que Deus tem para a gente. A gente tem medo do que as pessoas vão pensar. E não aconteceu. Não aconteceu? Ok, tira o pé do Jordão e vai para outro lugar pisar lá. Qual é o problema? Gente, eu sei, dá medo de vez em quando. Eu já pisei em vários Jordões aqui que a água não parou. Vocês lembram do imóvel daqui do lado? Quem está aqui antigamente na nossa igreja sabe. Nós alugamos um imóvel aqui. Eu fiz o meu melhor, gente. Com o conhecimento que eu tinha, eu fui atrás. Eu fiz o meu melhor. Eu tentei discernir a melhor forma. Nós alugamos o imóvel do lado. O imóvel que foi alugado do lado não estava em condição de ser alugado. Eu botei o pé. Nós perdemos dinheiro? Perdemos. Faz parte. E o erro foi meu. Eu fiz o meu melhor. Eu botei o pé no Jordão. A água não parou. E eu falei assim: o que as pessoas vão pensar de mim? Que eu sou um irresponsável? Eu falei: Senhor, eu quero fazer o meu melhor, é só isso. Muitos estavam aqui nessa época. Eu vim na frente da igreja e falei: gente, eu fiz o meu melhor, mas nós vamos ter que abrir mão. Viver o extraordinário, gente, não cabe na nossa apreensão. Viver o extraordinário muitas vezes é se expor e falar: desculpa, deixa eu tirar o pé de novo, vou para outro Jordão. Está tudo bem. Agora o que não dá, gente, é de parar de querer viver uma versão extraordinária no Senhor. Em qual Jordão você tem pisado? Você tem conseguido ser ousado? Meu querido, minha querida, talvez um dos maiores exemplos de ousadia que eu tive. Eu te peço perdão, eu estou muito cansado, me perdoa. Foi uma vez que eu fui fazer um enterro. E era pai de uma membro daqui da igreja, da Caris. O pai dela, pastor, faleceu. E eu fui fazer o enterro. E eu cheguei lá, estava lá o pastor no caixão. Eu fiz o enterro. E depois, no final, antes do caixão ser fechado, uma pessoa levantou a mão. E ela falou: eu quero falar. Aí aquilo ali foi um exemplo. Eu me senti sair de lá totalmente pequeno, sabe? Totalmente pequeno. Ele falou: esse que está no caixão é o meu melhor amigo. E nós fizemos um pacto, eu e ele. O primeiro de nós que morresse, a gente estaria no enterro. E quem estivesse vivo, oraria para Deus ressuscitar. Eu estava no cantinho assim, ó. Eu fiz assim, ó. Que droga, eu sou um Josué mesmo. Aí ele falou assim, aqui ó. E eu sei que aqui tem um monte de gente aqui da igreja. Se você acredita que Deus ressuscita os homens dentre os mortos, dê um passo à frente. Eu falei: caramba, eu sou pastor. Daí eu dei um passo à frente assim. Meu irmão, aquele homem orou com fé. Não foi daquela vez.
Ele falou assim no final, ele disse assim: Deus é Deus, independente da escolha dele. Sabe qual é o problema? De vez em quando, a gente esquece que Deus tem inclusive vontade. Aquele dia eu saí totalmente humilhado daquele lugar, sabe por quê? Porque muitas vezes eu deixo de viver a minha versão extraordinária por causa dos meus preconceitos. Eu aprendi que se a gente não ora por cura, ninguém é curado. Se a gente ora por cura por todo mundo, alguns são curados, e tudo bem por isso. A vontade dele é soberana. É o que o apóstolo, é o que Jó falou. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É que o profeta falou ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. É Ele quem faz, é Ele quem faz. Mas eu preciso te perguntar: qual Jordão você precisa pisar? Não dá para vivermos uma vida, não dá para vivermos uma vida natural. Talvez o Jordão que você precisa pisar é no Jordão do seu emprego. Você está trabalhando no negócio, mas Deus te chamou para outro. Talvez o Jordão que você precisa pisar é no Jordão do perdão. Você tirou o outro da tua vida e você está comendo um veneno. Talvez o Jordão que você precisa pisar hoje e discernir o momento, entender, é o Jordão do secreto e do sobrenatural com Deus. Rapaz, você não tem saudade de Deus, cara? Quantos aqui tem saudade de Deus? Estão aqui hoje, vivem religião, mas já não toca mais, o coração não pega fogo, as lágrimas não descem. Quantos estão aqui hoje nessa condição? Quantos estão aqui hoje? Pessoal, nós só temos uma vida para viver. Você está vivendo ela de forma normal ou sobrenatural? Eu escolhi. Eu vou apontar para o sobrenatural, mesmo que eu tenha que pisar em alguns Jordãos e ter que tirar o pé depois, e tudo bem, que a minha fama seja afetada, mas que Deus seja tudo em todos. Fique de pé no seu lugar. Eu quero perguntar para você aqui que está essa noite aqui: você quer começar uma vida nova com Deus? Você quer começar uma vida nova com Jesus hoje aqui essa noite? Se esse é seu caso, preste atenção nisso, em que Cristo seja o centro. Você quer isso para você? Então eu quero te dar uma oportunidade. Eu queria que todos fechassem os seus olhos. Eu vou fazer uma oração e eu quero que você repita essa oração comigo. Ninguém precisa escutar, no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, me perdoa, sou pecador. Tenho vivido uma vida que o Senhor não é o centro. Mas hoje eu entrego a minha vida para Ti. Eu sou Teu, só Teu. Eu quero viver a minha melhor versão. E a minha melhor versão é o Senhor no centro. Eu sou Teu. E assim eu oro no Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada.